Imagine que você confia sua vida a alguém, seu melhor amigo, seu sócio, a única pessoa que caminhou ao seu lado por anos. Agora, imagine que essa pessoa, em segredo, está arquitetando sua queda. E você não faz a menor ideia. Foi exatamente isso que aconteceu com Henry. Ele estava prestes a assinar o contrato mais importante de sua vida, um acordo milionário que garantiria seu futuro e consolidaria sua empresa no topo do mercado. Mas o que ele não sabia era que aquela assinatura seria o último passo antes de perder tudo. Só que um detalhe inesperado mudou seu destino. Uma garçonete, uma completa estranha, ouviu algo que não deveria e teve que tomar uma decisão: ignorar ou alertá-lo. Essa é a história de traição, ambição e redenção que você está prestes a conhecer. E acredite, cada escolha pode ser fatal. O café era um refúgio de luxo no coração da cidade, um lugar onde empresários, políticos e investidores se reuniam para discutir seus impérios. Henry se sentou à mesa de sempre, ajustando os punhos da camisa de grife enquanto observava o movimento ao redor. O dia era especial. Ele e seu melhor amigo e sócio, Will, estavam prestes a fechar um acordo multimilionário, garantindo a expansão da empresa que construíram juntos. Will, sempre carismático, digitava algo em seu celular, aparentemente alheio ao entusiasmo que Henry sentia. "Isso vai mudar tudo para nós", Henry comentou, pegando sua xícara de café. Will sorriu de forma automática, mas seus olhos não demonstravam o mesmo entusiasmo. "Sem dúvidas", respondeu, voltando a atenção para a tela do telefone. Henry ignorou a frieza do amigo e se recostou na cadeira, sentindo a adrenalina correr por suas veias. Esse contrato representava o ápice de anos de esforço. Ele mal podia esperar para assiná-lo. A poucos metros dali, Martina terminava de servir uma mesa próxima. Trabalhava no café há meses e aprendera a ser invisível para a clientela rica. Seu trabalho era simples: atender, anotar pedidos, servir e desaparecer. Mas, naquela manhã, algo chamou sua atenção. Ao se aproximar da mesa de Henry para repor a água, ouviu a voz de Will, baixa, mas carregada de intensidade. "Está tudo pronto. Ele não desconfia de nada", sussurrou ao telefone. Martina hesitou, segurando o jarro de vidro. "Assim que o contrato for assinado, tudo estará no meu nome. Ele nem vai ver chegando." Seu coração acelerou. A frase reverberou em sua mente. Martina nunca se metia nos assuntos dos clientes. Sabia que o mundo deles não pertencia ao dela. Mas aquilo era diferente. A traição era clara. O homem sentado ali confiava no amigo, e ela estava testemunhando uma conspiração para destruí-lo. Seguiu para a cozinha, o jarro ainda firme nas mãos. O que deveria fazer? Avisar Henry, continuar seu dia como se nada tivesse acontecido? A decisão pesava, mas sua consciência não a deixava esquecer o que ouvira. Henry, alheio ao perigo, levantou-se para ir ao banheiro, sem notar a troca de olhares entre Martina e Will. Assim que ele saiu, Will guardou o telefone e pegou sua xícara de café, relaxado, como se nada estivesse acontecendo. Martina sentiu um nó na garganta. Se esperasse demais, Henry poderia assinar um contrato que destruiria sua vida. Seu estômago revirava. Não era sua obrigação interferir, mas, se não fizesse nada, como dormiria à noite sabendo que poderia ter evitado uma tragédia? Tomou uma decisão. Respirou fundo e caminhou na direção de Henry. Martina sentiu suas mãos suarem enquanto se aproximava de Henry. Nunca havia falado diretamente com ele antes, e agora precisava alertá-lo sobre algo que poderia mudar sua vida. Seu coração batia forte, mas ela reuniu coragem. "Senhor Henry." Sua voz saiu hesitante. Ele ergueu as sobrancelhas, surpreso por estar sendo abordado pela garçonete. "Sim?" Martina olhou para os lados, certificando-se de que Will ainda estava ocupado na mesa. Sua garganta secou, mas ela precisava dizer: Eu
Ouvi algo que acho que você precisa saber. Henry franziu a testa. O que quer dizer? Ela respirou fundo e se aproximou um pouco mais. Seu amigo, Will. Ele estava no telefone e disse que assim que o contrato for assinado, tudo estará no nome dele. Parecia que ele estava planejando algo contra você. Por um instante, Henry apenas a encarou. O silêncio entre os dois foi interrompido pelo som de pratos batendo na cozinha. Então, ele riu sem humor. Isso é impossível. Você deve ter entendido errado. Martina sentiu o peso da descrença. Já esperava que ele não acreditasse tão facilmente, mas ainda assim tentou. Eu tenho certeza do que ouvi. Ele disse que você não desconfia de nada. A expressão de Henry endureceu. Ele queria afastar a ideia, mas algo na forma como Martina falava, na sinceridade de seu olhar, fez com que uma semente de dúvida germinasse em sua mente. Ele desviou o olhar para a mesa onde Will estava, ainda relaxado, mexendo no celular. Por um momento, todas as lembranças de anos de amizade tentaram sufocar a dúvida. Mas a sensação incômoda não desapareceu. Obrigada por me dizer, Henry disse, sem demonstrar muito, ainda processando. Martina assentiu, sem saber se havia conseguido convencê-lo. Ela não insistiu mais, apenas voltou ao trabalho. Quando Henry retornou à mesa, Will ergueu os olhos e sorriu. Tudo certo. Henry forçou um sorriso e pegou a xícara de café, sentindo o gosto amargo se intensificar. Sim, tudo certo. Mas, pela primeira vez, ele não tinha certeza se era verdade. Henry saiu do café naquela manhã com uma sensação que não conseguia ignorar. A voz de Martina continuava ecoando em sua mente, repetindo as palavras que destruíam anos de confiança em Will. Ele tentava se convencer de que aquilo era um mal-entendido, mas uma parte dele sabia que precisava investigar. Durante o caminho para o escritório, ele relembrou momentos que nunca haviam chamado sua atenção antes. Pequenas inconsistências, decisões que Will tomava sem consultá-lo, transações que pareciam normais, mas que agora pareciam esconder algo maior. Será que ele realmente não estava vendo o que acontecia bem diante dos seus olhos? Ao chegar à sua sala, pegou o celular e rolou a lista de contatos. Seu polegar pairou sobre um nome, Mark, um investigador particular que já havia prestado serviços para a empresa em negociações sensíveis. Ligou sem hesitar. Mark, preciso de um favor, algo sigiloso. E a resposta veio rápida. O que está acontecendo? Preciso que investigue alguém para mim. O silêncio do outro lado indicava que Mark já imaginava o que estava por vir. Envie-me os detalhes. Henry respirou fundo. O nome dele é Will. Quero saber sobre todas as suas movimentações recentes. Se houver algo suspeito, preciso saber antes de assinar qualquer contrato. Mark anotou as informações e garantiu que começaria imediatamente. Enquanto isso, Henry sentou-se atrás da mesa e olhou para os papéis do contrato que deveria assinar no dia seguinte. Pela primeira vez, aquele documento parecia uma armadilha, em vez de uma oportunidade. A dúvida o consumia. Se Martina estivesse certa, tudo pelo que trabalhou poderia ser destruído, e ele não podia permitir que isso acontecesse. Henry passou a noite em claro, a mente girando com possibilidades. As palavras de Martina, a suspeita sobre Will, a incerteza sobre o contrato, tudo parecia uma névoa densa ao seu redor. Quando o telefone vibrou na manhã seguinte, ele atendeu no primeiro toque. Tenho novidades, disse Mark, direto ao ponto. Henry sentou-se à mesa do café da manhã, a xícara de café esquecida ao lado. O que encontrou? Houve movimentações suspeitas nos últimos meses. Depósitos em contas no exterior, valores transferidos discretamente. Pequenos demais para levantar suspeitas individuais, mas somando tudo, são milhões. Henry apertou a mandíbula. Isso é suficiente para provar que ele está armando algo? Não ainda, mas é um indício forte.
Continuarei cavando. Enquanto isso, sugiro que você adie a assinatura do contrato. Henry assentiu, mesmo sabendo que Mark não podia vê-lo. Já estava pensando nisso. Ele desligou e encarou seu próprio reflexo no vidro da janela. O homem que via parecia diferente. Menos seguro, mais cauteloso. Mais tarde, no escritório, Will entrou sorridente, colocando um braço sobre os ombros de Henry. Hoje é o grande dia. Henry forçou um sorriso. Acho que precisamos revisar algumas coisas antes de assinarmos. Will franziu a testa, mas se controlou. Depois de todo esse tempo, você sabe que já analisamos cada detalhe. Só quero ter certeza. Will riu, mas algo em seu olhar endureceu. Claro, faça o que precisar. Henry observou a reação dele e teve certeza de uma coisa. Will não gostou da hesitação, e isso só tornava tudo ainda mais suspeito. No fim da tarde, Henry recebeu uma mensagem inesperada. Era Martina. Podemos conversar? Henry encontrou Martina no fim da noite, em um café discreto longe do centro empresarial. Ela parecia nervosa, mexendo na xícara de chá sem beber. Assim que ele se sentou, ela foi direto ao ponto. Eu não queria me meter, mas fiquei preocupada. Vi Will falando ao telefone hoje de manhã. Henry inclinou-se ligeiramente. O que ele disse? Martina umedeceu os lábios antes de continuar. Ele parecia irritado. Disse que você estava hesitando e que precisava resolver isso logo, antes que algo desse errado. O coração de Henry martelou contra o peito. Ele havia testado Will ao demonstrar cautela, e agora seu suposto amigo já estava reagindo. Isso confirma minhas suspeitas, murmurou. Martina observou-o atentamente. Você tem certeza de que ele está tramando algo? Henry assentiu, a voz carregada de frustração. Mark encontrou transações suspeitas nas contas dele. Pequenos desvios que, quando somados, representam milhões. Ele vem planejando isso há meses. Martina desviou o olhar, absorvendo a informação. Então, o que você vai fazer? Henry inspirou profundamente. Ainda não sei, mas não posso assinar esse contrato sem ter provas concretas. Na manhã seguinte, Henry chegou ao escritório com a mente tomada por estratégias. Will já estava lá, sentado em sua cadeira, casual demais para alguém prestes a fechar um acordo milionário. Então, pronto para fazer história? Will sorriu, mas seus olhos buscavam sinais de hesitação em Henry. Henry devolveu o sorriso, jogando-se na cadeira. Quero revisar algumas coisas antes de assinar. Preciso de mais um tempo. Por um instante, Will congelou. Depois riu e balançou a cabeça. Você está paranoico, cara. A gente trabalhou nisso por meses. Eu sei, mas não custa nada ter certeza. Henry não perdeu o pequeno movimento involuntário da mandíbula de Will. Frustração. Talvez até medo. Claro, Will disse, levantando-se. Mas não demore muito. Oportunidades como essa não esperam. Quando ele saiu da sala, Henry pegou o telefone e ligou para Mark. Temos um problema. Ele está ficando impaciente. Mark respondeu com calma. Isso significa que estamos perto da verdade. Henry não podia mais esperar. A hesitação de Will transformara-se em impaciência, e isso significava que ele estava perto de fazer seu movimento. Se Henry não agisse rápido, poderia ser tarde demais. Naquela tarde, recebeu uma ligação de Mark. Consegui rastrear algumas comunicações entre Will e um investidor anônimo. Parece que ele está tentando garantir que a transferência dos ativos aconteça logo após a assinatura do contrato. Henry sentiu um frio no estômago. Então está confirmado. Ele não está apenas desviando dinheiro, está planejando me tirar do controle da empresa. Exatamente. Mas temos um problema, Mark continuou. Ele está cobrindo os rastros. Se você não agir logo, pode perder a chance de impedir isso. Henry fechou os olhos por um instante, tentando pensar com clareza. Então, precisamos pegá-lo de surpresa. Com a ajuda de Mark, ele bolou um plano.
No jantar daquela noite, Henry se encontraria com Will sob o pretexto de uma conversa final sobre o contrato. A ideia era distraí-lo enquanto Mark coletava as últimas provas e rastreava a origem do dinheiro desviado. A noite chegou e Henry entrou no restaurante onde sempre se encontravam para ocasiões importantes. Will já estava lá, com uma taça de vinho na mão e um sorriso forçado no rosto. Você me deixou curioso, Henry. Finalmente decidiu assinar? Henry se sentou e fingiu descontração. Ainda tenho algumas dúvidas, mas estou quase lá. Will suspirou, como se estivesse aliviado. Ótimo! Porque precisamos finalizar isso logo. Não podemos perder essa oportunidade. Henry notou a ansiedade mal disfarçada. Seu instinto gritava que Will estava prestes a agir. O jantar transcorreu como se nada estivesse acontecendo, mas Henry mal sentiu o gosto da comida. Ele sabia que naquele exato momento Mark estava reunindo provas. Quando o encontro terminou, Will apertou sua mão com firmeza. Espero que amanhã a gente assine esse contrato e siga em frente, parceiro. Henry sorriu, mas seu olhar era gelado. Pode deixar, Will. Amanhã tomaremos uma grande decisão. Henry chegou ao escritório mais cedo do que o habitual. A noite fora longa, cheia de pensamentos sobre o que estava prestes a acontecer. Seu celular vibrou, exibindo o nome de Mark. Temos tudo o que precisamos, disse o investigador. Os desvios de dinheiro, os registros das transações e até as comunicações que provam que Will já negociava com investidores para assumir o controle da empresa. Henry fechou os olhos por um instante, deixando o peso da confirmação assentar sobre seus ombros. Ótimo. Então é hora de confrontá-lo. 2 horas depois, Will entrou no escritório com um sorriso descontraído. Então, Henry, vamos assinar esse contrato e garantir nosso futuro. Henry cruzou as mãos sobre a mesa. Tem algo que quero discutir antes. Will franziu a testa. Outra revisão? Cara, isso já está pronto há meses. Henry empurrou uma pasta para ele. Dá uma olhada nisso. Will abriu a pasta e sua expressão mudou instantaneamente. O sangue deixou seu rosto quando ele folheou os documentos. O que é isso? Provas, Henry respondeu friamente. Transações ilegais, comunicações com investidores pelas minhas costas. Você está há meses planejando me trair. Will jogou os papéis sobre a mesa e riu, mas havia um tom de nervosismo na sua voz. Isso não prova nada. Na verdade, prova sim. O suficiente para congelar suas contas e impedir que você toque na empresa. Will se levantou bruscamente. Você acha que pode fazer isso comigo? Henry também se levantou, olhando-o diretamente nos olhos. Eu sei que posso. Will respirou fundo, forçando um sorriso. Isso não acaba aqui. Henry inclinou a cabeça. Não, mas para você acaba agora. Will saiu, batendo a porta com força. Henry exalou lentamente, sentindo um misto de alívio e tristeza. O homem que um dia chamara de amigo agora era apenas uma sombra do passado. A notícia do golpe frustrado de Will se espalhou rapidamente entre os corredores da empresa. Henry, no entanto, não tinha tempo para se preocupar com os rumores. Precisava garantir que tudo estivesse seguro antes que seu ex-melhor amigo tentasse algo novamente. Ele passou a manhã em reuniões com advogados e diretores financeiros, certificando-se de que Will não teria mais acesso a nada. Todos os contratos foram revisados e as contas suspeitas, bloqueadas. Era o fim da linha para Will dentro da empresa. No meio da tarde, enquanto revisava relatórios, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Martina. Podemos conversar? Henry hesitou por um momento, mas respondeu rapidamente. Claro. Me encontre no café onde nos falamos da última vez. 1 hora depois, Martina chegou, parecendo aliviada ao vê-lo. Fiquei sabendo do que aconteceu. Ele foi embora? Henry assentiu. Está acabado para ele aqui.
Mas não sei se é o fim dessa história. Ela suspirou, mexendo distraidamente na borda da xícara. Fico feliz que tenha acreditado em mim. Henry inclinou a cabeça. Se não fosse por você, eu teria assinado aquele contrato e perdido tudo. Eu devo muito a você. Martina ficou vermelha. Eu só fiz o que qualquer um faria. Ele sorriu de leve. A maioria das pessoas teria ficado em silêncio. Houve um momento de silêncio entre os dois. Então, Henry tomou uma decisão. Eu quero retribuir o que você fez por mim. Martina franziu a testa. O que quer dizer? Henry apoiou os cotovelos na mesa, escolhendo as palavras com cuidado. Você sempre quis terminar seus estudos, certo? Quero te ajudar com isso. Os olhos dela se arregalaram. Não precisa fazer isso, mas eu quero. E além disso, tenho outra proposta. Martina o olhou com curiosidade. Venha trabalhar para mim. Você tem instintos ótimos, inteligência e coragem. Isso é raro. Ela piscou, surpresa. Trabalhar para você? Henry sorriu. É claro. Que me diz? Ela mordeu o lábio, claramente dividida entre a surpresa e a emoção. Então, com um brilho no olhar, assentiu. Eu digo sim. Martina entrou no prédio da empresa pela primeira vez como funcionária e não como uma garçonete servindo cafés. O peso dessa mudança caiu sobre seus ombros assim que cruzou as portas de vidro. Seu uniforme simples fora substituído por roupas formais, mas a sensação de estar deslocada ainda a acompanhava. Henry a esperava na recepção, um sorriso discreto no rosto. Pronta para o primeiro dia? Ela respirou fundo e assentiu. Tanto quanto posso estar. Ele guiou-a pelo escritório, apresentando-a a alguns funcionários-chave antes de deixá-la sob os cuidados de sua mentora, Laura, uma das analistas financeiras da empresa. As primeiras semanas foram intensas. Martina aprendeu sobre contratos, investimentos e gestão de negócios. Ela sabia que estava em um ambiente completamente diferente do que conhecia, mas se recusava a ser subestimada. Os desafios eram constantes. No início, sentia que todos olhavam para ela como alguém que não pertencia ali. Mas, pouco a pouco, foi conquistando seu espaço. Certa tarde, enquanto analisava um relatório financeiro, Henry entrou em sua sala. Como está indo? Martina sorriu de leve. Aprendendo, errando, tentando de novo. Ele se encostou na mesa, observando-a com aprovação. É assim que se cresce. Houve um momento de silêncio entre os dois. Então Henry falou algo que ela não esperava. Sabe, não foi apenas gratidão que me fez te trazer para cá. Você tem um olhar que poucas pessoas têm. Você enxerga além do óbvio. Martina piscou, surpresa com as palavras. Eu só tento fazer o que é certo. Henry sorriu. E é exatamente disso que eu preciso ao meu lado. Ela engoliu em seco, sentindo um calor inesperado no peito. Naquela noite, ao sair do escritório, Martina olhou para os arranha-céus da cidade e percebeu algo. Ela não era mais apenas uma espectadora da vida das pessoas poderosas. Agora, ela fazia parte desse mundo. Os meses passaram e Martina provou seu valor. Ela não era mais apenas uma novata, agora era uma peça fundamental na empresa. Henry confiava nela para muito mais do que apenas análises. Suas ideias estavam moldando decisões importantes, mas o passado não havia sido enterrado completamente. Naquela manhã, Henry recebeu um e-mail anônimo, apenas uma frase. Acha que me derrotou? Isso está longe de acabar. Ele não precisava de um remetente para saber quem era. Will estava de volta. Henry imediatamente ligou para Mark. Ele reapareceu, disse, lendo a mensagem em voz alta. Mark suspirou do outro lado da linha. Achei que ele tentaria algo. Vou descobrir onde ele está e com quem está falando. Henry desligou e encarou a tela. O passado não havia desaparecido, apenas recuado por um tempo. Naquele mesmo dia, Martina percebeu que algo estava errado. Henry estava mais sério,
mais reservado. Está tudo bem? Perguntou entrando na sala dele. Ele hesitou antes de mostrar a mensagem. Ela sentiu um arrepio. Isso significa que ele ainda tem alguma carta na manga. Henry assentiu. Ou quer que acreditemos nisso. Nos dias seguintes, Mark intensificou as investigações. Descobriu que Will estava tentando vender informações para a mídia, documentos alterados para parecerem provas contra Henry. Ele quer destruir sua reputação, Mark explicou. Henry respirou fundo, sentindo a raiva crescer. Então precisamos agir primeiro. Martina, que ouvia atentamente, teve uma ideia. E se nós o expusermos antes que ele tenha chance? Henry e Mark trocaram olhares. Você pode estar certa, Henry disse. Vamos acabar com isso antes que comece. O jogo ainda não havia terminado. Mas agora Henry estava pronto para vencê-lo. Henry sabia que não podia esperar que Will fizesse seu movimento. Ele precisava agir primeiro. Naquela manhã, reuniu Mark e sua equipe jurídica. Temos provas suficientes para desmascará-lo? Perguntou cruzando os braços. Mark assentiu. Sim. Conseguimos acesso a transações financeiras que mostram a tentativa dele de desviar dinheiro, além de conversas onde ele negocia documentos falsos para manchar sua reputação. Henry respirou fundo. Ótimo, vamos divulgar tudo antes que ele possa reagir. Enquanto os advogados preparavam um comunicado oficial, Mark garantiu que os contatos certos na imprensa soubessem da verdade antes que Will espalhasse suas mentiras. Horas depois, os noticiários começaram a divulgar a história. O título estampado em vários sites era claro: ex-sócio envolvido em fraude tenta chantagear empresário. Henry sabia que Will veria a notícia. A confirmação veio na forma de uma ligação inesperada. Seu desgraçado! A voz de Will veio carregada de ódio do outro lado da linha. Você acha que venceu? Henry manteve a calma. Não acho, tenho certeza. Will riu, mas seu tom já não era de confiança. Você pode ter exposto isso agora, mas eu sempre terei outras cartas. Então jogue-as, Henry desafiou, porque desta vez você vai cair sozinho. Will ficou em silêncio por um momento antes de desligar. Martina entrou na sala logo depois. Acabou? Henry encarou o telefone por um instante. Quase. Ela cruzou os braços. Sei que você ainda está esperando pelo próximo golpe dele. Henry olhou para ela e sorriu de lado. Desta vez, estou pronto. No dia seguinte, a equipe jurídica entrou com um processo formal contra Will. A repercussão da história foi suficiente para afundar qualquer credibilidade que ele ainda tinha. O fim estava próximo. A poeira finalmente começou a baixar. Com Will exposto e os processos em andamento, Henry pôde, pela primeira vez em meses, respirar aliviado. Seu nome estava limpo, a empresa estava segura e a ameaça que quase o destruiu havia sido neutralizada. Naquela manhã, ele se sentou à mesa de seu escritório, observando a cidade do alto. A sensação de alívio era real, mas o desgaste emocional da batalha ainda pesava em seus ombros. Martina entrou sem avisar, segurando 2 copos de café. Você parece cansado. Henry sorriu, aceitando um dos copos. Acho que finalmente posso admitir que estou. Ela se sentou à sua frente, cruzando as pernas. Você venceu, Henry. Will está acabado. Ele tomou um gole do café e assentiu. Sim, mas essa história me ensinou uma lição valiosa. Confiança é algo frágil. Preciso ser mais cuidadoso com quem deixo entrar no meu mundo. Martina sorriu de leve. Nem todo mundo quer te trair. Ele a observou por um momento. Eu sei, e você provou isso. Houve um silêncio confortável entre os dois. Pela primeira vez, Henry percebeu que a presença de Martina não era apenas profissional. Ela havia se tornado alguém em quem ele confiava plenamente. Então, como está se sentindo na empresa? Ele perguntou.
Ela sorriu. No começo, achei que nunca me encaixaria. Agora, acho que pertenço a esse mundo. Henry assentiu satisfeito. Você pertence. Nos dias seguintes, a empresa continuou sua expansão e Martina assumiu mais responsabilidades, consolidando sua posição. No fim da semana, Henry organizou um evento para os funcionários, uma celebração pelo crescimento da empresa e pelo encerramento definitivo do caso Will. Durante o discurso, ele fez um anúncio especial. Gostaria de reconhecer alguém que teve um papel crucial no futuro desta empresa, disse, com os olhos voltados para Martina. Martina, sem você, talvez hoje eu não estivesse aqui. E por isso, a partir de agora, você assume um cargo na liderança da empresa. Os aplausos tomaram a sala e Martina olhou para Henry, surpresa. Após o evento, ela se aproximou dele. Eu não esperava isso. Ele sorriu. Você merece. Ela respirou fundo e assentiu. Obrigada, Henry. Ele segurou seu olhar por um instante e respondeu com sinceridade. Eu que devo agradecer. O capítulo de Will estava encerrado, mas um novo começava para Henry e Martina.